Saudamo-vos de novo nesta outra sessão do nosso podcast, La Xanga, hoje aqui em Porto Alegre. Eu sou Patrocínio Moedas, alentejana, de um Alentejo em minoria. Olá, eu sou a Ana. Mais próximo. Da parede em frente ao mar. E viemos entrevistar o Luís, que pensávamos que era um menino e afinal é um homem. Mais próximo, sim, para que sempre está atento aí para que se te veja menina e Patrocínio. Um pouquinho mais para este lado, mais para este lado. Isso. Então, eu sou Pedro González, como já tinha dito nos anteriores anteriores podcasts, anteriores episodios, y como siempre digo, soy palestiniano y saharaui, por esta cuestión de lembrar permanentemente a situación de esta gente que está pasando muito mal y de alguma maneira queríamos terlo presente nas nossas sessões. Hoje vamos conversar com uma pessoa que eu tenho um grande carinho, sempre tive um grande carinho e uma grande admiração. Eu conheci o Luís lá por 1987, quando comecei a trabalhar na Escola Superior de Educação, de Porto Alegre, e nessa altura o Luís era um menino realmente. E a mim sempre me chama a atenção por uma razão muito especial, que uma criatura daquela estava implicada, por uma parte politicamente, em partidos, e por outro lado estava implicada num sindicato, ou um bocadinho mais para frente, porque eu ainda conheci, se não estou engano, quando ele estava na escola de magistério nessa altura. E sempre me pareceu muito interessante, por uma parte, esta coerência, esta persistência, este envolvimento com a política e com uma palavra que eu acho que é muito importante, com a polis. Não a polis aquela que tinha fundos europeus para fazer construções, mas a polis em sentido grego da cidade, implicado com as pessoas, implicado com a sua gente, com as pessoas, fundamentalmente, não é? Ele é de não seria secundariamente, ele também é de um partido político que muitas vezes neste país e em outros países e no mundo ocidental é muito mal visto, mas isso se calhar acontece com todos os partidos, não é? Mas justamente essas coisas quero falar com ele, quero falar, um aspecto que me interessa muito, é ver a caminhada dele nesta questão do desenvolvimento da consciência política. Queria falar dele, e se ele ainda tem memória, porque não sei por que razão, a psicologia também estuda isso, porque que as pessoas esquecem rapidamente a adolescência. E nem falemos da infância, não é? Mas eu gostava de saber como ele era na escola, qual era seu envolvimento, como participava, quais eram suas preocupações na altura, além de começar a viver, e sabemos todos que isso de começar a viver, e a gente tem preocupações na adolescência que não existem em outros momentos, que ocupam muito o nosso tempo também, não é? Mas, e mesmo assim, esta implicação social, esta implicação posteriormente política e sindical, que tem que ver com esta dimensão política. Então, boa tarde. Obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado, Pedro, por teres lembrado de mim. Eu sou o Luís Pargana, tenho 55 anos, já deixei de ser menino há algum tempo. Também sou saharaui e palestiniano, e também sou alentejano, muito minoritário, ainda mais minoritário, porque sou alentejano de Porto Alegre, o Alto Alentejo, em plena Serra de São Mamede, com uma natureza fantástica, mas sem pessoas. E, portanto, estou claramente em minoria até ao pé dos outros alentejos, o do Baixo, o do Centro e o Litoral. Lembro-me da minha adolescência. A minha adolescência marcou a minha vida e a minha idade adulta. Eu nasci não em Porto Alegre, mas nasci em Lisboa, por receita médica, como costumo dizer. É verdade. Tenho um irmão mais velho, 18 meses, que nasceu em Porto Alegre. A minha mãe teve um parto, enfim, algo complicado, e, portanto, o médico que assistia à minha mãe aconselhou-a, no segundo parto, ir para Lisboa, para a fábrica de meninos, que é a maternidade Alfredo da Costa.
E foi aí que nasci, há 55 anos atrás, mas uma semana depois já estava em Porto Alegre e nunca mais saí de Porto Alegre, a não ser periodicamente por motivos profissionais, alguns anos, mas de facto Porto Alegre é a minha terra e a minha âncora. E desde muito cedo comecei a participar na vida social, na polis, como dizia o Pedro, e que, dito assim, polis como programa de financiamento da dita requalificação, chamavam-lhe, mas normalização urbana, porque as cidades passaram a ser todas iguais umas às outras, com os fundos que foram aplicados nessa normatização quase, e que tão mal fez também à cidade de Porto Alegre, destruiu os jardins, os seus 2 jardins emblemáticos, o da Corredora e o da Avenida da Liberdade, conhecido pelo Jardim do Tarro, e outras coisas que o Polis fez de muito mal à cidade de Porto Alegre. Mas não, foi na Polis enquanto comunidade, que eu aprendi a intervir e que aprendi a ser pessoa e a ser aquilo que sou hoje. Desde muito cedo que na escola secundária, a secundária Mouzinho da Silveira, na cidade de Porto Alegre, participei na vida estudantil, fui representante dos alunos no Conselho Pedagógico, fui presidente da Associação de Estudantes e comecei aí também a militar na Juventude Comunista Portuguesa, uma intervenção partidária que, enfim, o regime democrático em Portugal assenta em pilares que são os partidos políticos, que são também referenciais ideológicos, ou deveriam ser, foram em tempos, hoje cada vez menos, e, digamos, comecei a construir o meu percurso a partir daí, a participar em movimentos unitários também, construí um festival, dei uma oportunidade à paz, no início dos anos 80, que aconteceu ali na bonita praia do Carvalhal, enfim, foi uma experiência entre muitas outras. Que engraçado, isso não sabia. Sim. Esse nome é de uma canção dos Beatles, que era aquela onde se sentava no chão. Carvalhal, é meu. Era Give Peace a Chance, All We Are Saying, na década de 80, por aí um pouquinho antes, se calhar. Antes a canção do... A canção do John Lennon. Nessa altura eram, o que tenho memória, eram alguns filmes ou documentais ou não sei o quê, gente de cabelo comprido como eu, com outro tipo de roupa que não a minha, mas que cantavam isso, não sabia disso. Sim. E foi aqui em Porto Alegre? Não, no Carvalhal. Carvalhal onde que é? Fica... Vergonha! É já distrito de Setúbal, e portanto, mas é ainda na fronteira com o Alentejo Litoral. Troia. Sim. Troia. E foi um grande festival que aconteceu na altura, onde, enfim, houve uma componente musical muito importante, onde tocou, por exemplo, Richie Havens, o lendário cantor do Woodstock, do Freedom, do Woodstock, a canção Freedom. Eu disse que sim, mas não sei, mas também porque não me lembro dessa altura, mas está bem, sim. E a música do John Lennon, Give Peace a Chance, era a música com que tinha um acampamento, sim, e que era a música com que acordávamos todas as manhãs, sim, porque havia uma rádio a funcionar que transmitia para todo o território do festival. All we are saying, e era a música de abertura, era o genérico, sim, digamos, da rádio do festival, e o locutor de serviço durante os dias do festival deu uma oportunidade à paz. Era o António Macedo, o saudoso António Macedo, uma voz inconfundível, e portanto passei por aí também, os movimentos da paz, que já na altura eram movimentos mobilizadores. Na altura, enfim, havia já a Guerra Fria, sim, fortíssima, e era um movimento contra todas as guerras, incluindo as frias. Hoje algumas são mais quentes, na altura também já havia, mas efetivamente foi um pouco esse o molde que me forjou, e que me fez, enfim, pela militância político-partidária por um lado, mas por outro lado pela participação cívica, porque eu acho que efetivamente a política faz-se na participação cívica. Só uma perguntinha, os teus pais tinham alguma implicação, envolvimento mais implicado politicamente? Não só pertence ao partido, mas ou algum movimento
tinham algum tipo... De onde te vem isso, quero dizer, na última instância? Eu tenho uma história familiar também, é verdade. A minha mãe é professora e o meu pai bancário. Que não é banqueiro. Hoje, não, de todo. Hoje aposentados. A minha mãe, no pós-25 de Abril, participou nos movimentos de alfabetização, enraizados nas vivências associativas, nas associações culturais, o Grupo de Trabalho e Ação Cultural O Semeador, que funcionava no antigo convento de Santa Clara, na altura em ruínas, na cidade de Porto Alegre, onde muitas pessoas que não tiveram acesso à escola durante os anos de ditadura, ali aprenderam as primeiras letras, com professores, como a minha mãe, mas não só, com, enfim, pessoas implicadas. E o meu pai, como funcionário de um banco, o Banco Nacional Ultramarino, em determinada altura, com os seus colegas, e eram todos, estavam todos mobilizados, por exemplo, em 1975, após o 11 de março, e quando a banca foi nacionalizada, recordo-me de todos juntos, todos os colegas, independentemente da sua área partidária, e alguns posteriormente estiveram na área do CDS e noutros partidos políticos, mas pintaram uma grande faixa que cobriu as letras Banco Nacional Ultramarino e substituiu por Banco do Povo, uma faixa enorme pintada na fachada daquele bonito edifício onde funcionava aquela entidade bancária. Só para me situar temporalmente, a pergunta de sempre: quantos anos tinha tu na altura de 25 de Abril, para ter uma ideia? Era um menino. Tu és de 1967, nasci em 67, portanto estava na escola primária, sim, mas recordo todos esses momentos com emoção, portanto pediste-me para falar da adolescência, já estou a falar da infância. Mas eu pensava que não te lembravas. Mas na adolescência, enfim, Porto Alegre, sendo uma cidade alentejana com características industriais, porque não é o Alentejo rural do Baixo e até do Alentejo Central. Évora é uma cidade, enfim, de serviços e de universidade. Mas a cidade industrial do Alentejo é Porto Alegre. Ponto final, é onde havia a indústria corticeira, onde havia a indústria dos lanifícios e várias outras. Portanto, onde havia movimentos operários. Mas, na verdade, apesar de haver esta característica, Porto Alegre, por exemplo, foi a única cidade do Alentejo que não teve uma forte influência do Partido Comunista Português, como houve nas outras cidades alentejanas e na generalidade do território alentejano, incluindo parte do distrito de Porto Alegre em determinada altura. Porto Alegre nunca teve, por exemplo, uma Câmara comunista. Vermelho. Nunca. E na verdade era diferente. E isso teve a ver com as lutas na altura da reforma agrária, e não só com essas lutas, mas com muito do preconceito que foi na altura esgrimido, contrário àquele princípio que era o princípio da terra a quem a trabalha, sendo Porto Alegre uma cidade industrial, mas rodeada do minifúndio, de pequenas hortas, da pequena propriedade privada, houve... O mais próximo. Sim, a envolvente rural, sim, da cidade, sim, de Porto Alegre, a cidade operária, mas depois este envolvimento rural. Enfim, as freguesias de Reguengo, de São Julião, de Fortios, inclusive. Aí, sim, exatamente, aí ainda houve uma cooperativa, mas Iurra, mas de resto são territórios rurais, mas do minifúndio, da pequena horta. Os hortelãos, os produtores, os agricultores que vinham depois vender os produtos das suas hortas no mercado. E foi esgrimido na altura o preconceito de que vinham aí os comunistas roubar a horta, aquilo que sempre tinha trabalhado. Eu pensei que isso era só no norte. Que era o seu meio de subsistência. E, portanto, não, foi isso que aconteceu em Porto Alegre. E, portanto, efetivamente houve esse preconceito e que foi uma marca forte que dura até hoje, de algum anticomunismo semelhante, com características semelhantes à do norte que tu referias. Sim. Agora, apesar disso, ser de capital distrito, funcionando aqui serviços da agricultura, governo civil, etc., era a cidade onde confluíam manifestações. E eu, miúdo,
e a assistir, e estava fascinado com aquelas movimentações. Às vezes os meus pais não sabiam de mim e eu andava lá no meio, a ver, miúdo, ali a entrar na puberdade, ainda não na adolescência, a terminar a infância. E, portanto, digamos que estas coisas todas me fascinaram e me impulsionaram, de facto, ao longo da minha vida, a ter optado sempre pelo lado dos mais desfavorecidos, e de uma forma muito ativa, muito implicada, muito empenhada. Falei na adolescência do associativismo estudantil, mas posteriormente estive no movimento sindical docente, depois de me ter formado como professor. Participei também, e gosto muito, acho que é um pilar fundamental do regime democrático português, no poder local, o poder local democrático, em câmaras municipais, inclusivamente assumindo responsabilidades de natureza executiva em câmaras que não eram comunistas, nem pouco mais ou menos, mas mobilizado por um superior interesse comum, que era o bem-estar das populações, que era o desenvolvimento local. Esse casamento com outros partidos, entre aspas, a mim me parece muito interessante pela capacidade de negociação que se tem que ter, não é? De discussão permanente, porque aquilo não é gratuito, não é fácil, não é dado, não é? Tem que ser construído. Eu acho que acompanhei isso, sabia de alguma coisa sobre este caminhar e sempre me perguntava a negociação permanente que tem que fazer para poderem sobreviver em contextos, porque um partido quando assume um poder quer o poder absoluto, como nós sabemos todos, não é? Sim, nós temos em Portugal digamos, um dos poderes municipais, dos sistemas municipais, de governação municipal, na minha perspectiva, dos mais evoluídos da Europa. Há algum paralelo com França, mas não desta forma. E evoluídos no sentido da participação e do envolvimento. Sim. Ou seja, nós temos um sistema autárquico que na Constituição prevê quatro autarquias, uma delas não está implementada. Está na lei fundamental, na Constituição, mas não está implementada, que é a autarquia regional. Nunca foi feita a regionalização. Sim. E então temos os outros três, e os outros três são, ao nível mais pequeno, mais próximo das populações, as freguesias, com a sua Assembleia e com a Junta, que é o órgão executivo, que emana da Assembleia, o que é eleito é a Assembleia, metodonte, e depois temos o município. E no município temos dois órgãos. Temos a Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo e que fiscaliza a Câmara Municipal, e temos a Câmara Municipal, que é o órgão executivo. E onde é que está a novidade e a originalidade do sistema autárquico português nas câmaras municipais? É que a Câmara Municipal, sendo um órgão executivo, é eleita diretamente pelas pessoas, pelas populações, e é constituída pelo metodonte. Ou seja, os partidos concorrem e, de acordo com a votação que têm, constituem os executivos municipais, que têm a função de governar o território e que prevêem logo à partida, a priori logo, a possibilidade de serem órgãos plurais, pluripartidários. Porquê? Porque são constituídos pelo metodonte. É evidente que quem distribui depois as responsabilidades, a distribuição dos pelouros, é o Presidente da Câmara, ou seja, é aquele que é eleito pela força mais votada. Mas tem que jogar com aqueles que se sentam à mesma mesa. Sim. E aí está, de facto, a riqueza do funcionamento das câmaras municipais, ou aquela que deveria ser a riqueza, em alguns casos, felizmente poucos, torna-se um empecilho, mas não é o caso do espírito da lei e da grande maioria dos executivos municipais. Eu fui vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre com pelouros, com responsabilidades de natureza executiva, em câmaras que não eram governadas, nem pouco mais ou menos, numa câmara PSD, e posteriormente voltei a estar numa outra câmara, que era uma câmara gerida por uma coligação independente emanada do PSD, portanto foram dissidentes do Partido Social Democrata em Porto Alegre, numa luta que houve na sua Comissão de Conselhia, e onde assumi também responsabilidades. No primeiro caso funcionou bem, assumi o pelouro da cultura, da educação, da saúde e da defesa do consumidor, e foi possível trabalhar ao longo de 4 anos.
dirimindo as diferenças, claro, obviamente, mas pondo o interesse público acima dessas diferenças. Da segunda vez, a coisa não correu bem, durou cerca de 10 meses, ao fim de 10 meses tive que entregar os pelouros, porque efetivamente não é possível, apesar desta riqueza do regime autárquico português, mas não é possível governar contra a vontade do Presidente da Câmara. E ali, o Presidente da Câmara tinha, a Presidente, era uma senhora, tinha efetivamente, enfim, os seus princípios, que era a sua vontade de prevalecer sobre todas as outras e não admitir, enfim, a diferença, a diversidade na forma de trabalhar para o bem comum. E, portanto, as coisas acabaram por não funcionar. Mas é possível que funcione. E isso é uma grande riqueza da democracia portuguesa. Deixa-me que pergunte, para mais ou menos arredondar ou fazer a passagem, como foi tu início? Tu também estiveste no sindicato, tiveste atividade sindical. Como foi tu entrada? Porque se ainda te lembras de razões, de preocupações, breve, porque queria depois passar a outra coisa. Posso ir? Lembro, claro nós temos, como já disse em outros podcasts, temos um guião, mas não seguimos. Não, lembro-me bem, porque foi também marcante, foi uma experiência marcante na minha vida. Eu terminei o meu curso de magistério primário em 1988. Tive o meu primeiro ano de serviço numa escola da cidade de Porto Alegre, o ano letivo inteiro, e vinculei-me ao quadro distrital de vinculação de Lisboa logo no ano letivo seguinte, 89-90, e fui para Lisboa. Eram tempos áureos onde havia vagas. Foi um ano de transição, foi o ano em que instituíram os contratos a prazo no primeiro ciclo do ensino básico. Antes havia os professores que faziam um determinado tempo de serviço. Sim. E depois integravam os quadros. Aqui não, introduziram os contratos a prazo com uma perca de regalias tremenda na altura, inclusivamente sem direito à DSE, íamos receber a delegação de finanças com uma folha de caixa, enfim. E houve lutas, aliás, eu recordo-me de uma luta de professores contratados em Lisboa, onde estivemos 80% dos professores contratados do primeiro ciclo do ensino básico que na altura existiam no país. Estivemos num grande plenário e depois fomos em grupos recebidos, quer pelos grupos parlamentares, enfim, fizemos essa ação. Eu envolvi-me nessa ação. E foi ao envolver-me nessa ação que me fizeram o convite para integrar na altura o secretariado distrital do Sindicato dos Professores da Zona Sul, distrital de Porto Alegre. Porquê? Porque eu era de Porto Alegre, as minhas relações eram com Porto Alegre, apesar de ter estado a trabalhar em Lisboa. Aliás, foi no primeiro ano como contratado que estive nessas lutas e que recebi o convite. Quando vou para Lisboa já integrava o secretariado distrital de Porto Alegre. Vou para Lisboa, vinculo-me em Lisboa, deixei de fazer o trabalho sindical em Porto Alegre. E, portanto, no ano seguinte, ou seja, no meu terceiro ano de serviço, sou convidado a ficar a tempo inteiro como dirigente sindical. Porquê? Porque em Lisboa não podia desenvolver esse trabalho e então regresso a Porto Alegre como dirigente sindical e mantenho-me no Sindicato dos Professores da Zona Sul durante 8 anos. Foram 8 anos marcantes na minha vida. Passei pelas várias estruturas, pela direção do sindicato, pelo Conselho Nacional da FEMPROF primeiro, com o António Teodoro ainda secretário-geral da FEMPROF. Aqui nessa altura estava Manuel Pinho, com quem eu trabalhei, que foi fundador do Sindicato dos Professores da Zona Sul e presidente por muitos anos. Mais tarde integro o Secretariado Nacional da FEMPROF com Paulo Sena e saio ao fim de 8 anos por vontade própria, enfim, cortando de certa forma depois com o trabalho sindical também, porque senti a necessidade, eu entrei muito cedo e eu senti a necessidade de voltar à escola, de aprofundar a minha formação docente. Fiz depois a minha licenciatura, inclusivamente o mestrado. Isso em que ano foi? Quando eu saio, terá sido em 98. Por alturas, 97, não sabia, 98. sinceramente, não, como não tenho acompanhado anos que não sabia de ti, mas deixa-me lá que uma questão que às vezes digo eu, conforme, e tenho ouvido também, é qualquer função fora da sala de aula faz desligar as pessoas
da pedagogia, do trabalho pedagógico. E agora fico surpreendido um bocado de tu referir que precisavas voltar ao trabalho, voltar à formação, voltar a esse tipo de estar Não é muito comum. Não, digamos que o trabalho sindical não tem um corte com a profissão, nem pouco mais ou menos. Nós, precisamente, ou seja, nós não discutimos só salários e carreira. Sim. Discutimos as questões, os fundamentos da pedagogia, das relações em sala de aula também. Não estamos na sala de aula. Nós, quem está a tempo inteiro, porque há muitos dirigentes sindicais que mantêm turmas, ou seja, têm uma redução de determinadas horas. É temporária só. Que não é tão fácil no primeiro ciclo do ensino básico, porque é o regime de monodocência. Pronto. Agora, a verdade é essa, eu senti essa necessidade e optei na altura, também por razões da minha vida pessoal, optei na altura por fazer uma interrupção no trabalho sindical, onde não foi um corte, porque eu continuei a ser professor e como tal sindicalizado e a participar nas lutas, mas deixei de ser organizador das lutas para passar a ser um participante. Mas já agora só uma nota, porque se fala disto. O atual secretário-geral da FEMPROF, Mário Nogueira, que eu conheci como dirigente sindical nessa altura, não foi nunca secretário-geral da FEMPROF enquanto eu lá estive, mas o atual secretário-geral da FEMPROF é muitas vezes acusado de que ele já não é professor, porque mais está próximo. Ele já não é professor, está há muitos anos fora da escola. Bom, eu vou aqui cometer uma inconfidência. Ninguém nos ouve, são família e amigos. Quando estive no Secretariado Nacional da FEMPROF, era meu camarada deste órgão sindical máximo da Federação Nacional dos Professores, o atual secretário de Estado da Educação, António Leite. Era dirigente sindical, membro do Secretariado Nacional da FEMPROF, comigo. Eu saí para regressar à escola e ele ainda lá ficou. E quando sai, vai para diretor regional de Educação do Norte, posteriormente vai para cargos de direção no IFP, onde penso que chegou a presidir, e hoje é secretário de Estado de Educação. E ninguém diz, ele não é professor, ele não sabe, nunca mais deu aulas. Não, ele é professor, foi dirigente sindical e depois exerceu uma série de outros cargos, mas nunca teve perdoem a expressão, o ferrete que atribuem àqueles que querem apocar, que é o caso do Mário Nogueira. Quando ele é acusado disso que eu acabei de referir, é com um objetivo de apocamento, que não fica bem, que não é real e que, sobretudo, não é exclusivo do Mário Nogueira. Sim, mas mesmo sem nos estarmos a referir ao sindicato, a funções no sindicato, a maior parte das pessoas, ou muitas das pessoas que saem do ensino e entram num outras funções, às vezes relacionadas com a educação, dificilmente voltam, ou muito poucas voltam à prática. Eu admiro muito essa atitude. Eu acho que trabalhei sempre no terreno e seria capaz de fazer o mesmo. Mas não é comum. Eu sou a prova contrária dessa tese. Pois, por isso me chama a atenção. Por isso é que eu quis realçar essa questão. Poderão dizer que é a exceção que confirma a regra, mas a verdade é que eu regressei à escola em 97, 98, mantive-me na escola e depois fui fazer outras coisas. Fui vereador, em regime de permanência. Não é? Mais tarde, por concurso, fui chefe de divisão numa Câmara Municipal, na área da Grande Lisboa, na Câmara Municipal de Almada. Desempenhei outras funções no poder local, fui chefe de gabinete de um presidente de Câmara, também no Distrito de Porto Alegre, presidente da Câmara do Crato, João Teresa Ribeiro, e hoje estou novamente na escola. Portanto, não vejo que haja cortes definitivos, ou que tenha que haver cortes definitivos na docência pelo facto de se desempenhar em outras funções. E pelo contrário, eu como professor sinto-me enriquecido por estas outras experiências que tive ao longo da minha vida. Sim, claro, concordo. Ana, aproxima-te o microfone. Pode mexer à vontade. Também fui das que entrou e saiu bastantes vezes, inclusive estive no DEP quando foi das orientações curriculares, e
quando percebi que ia fazer trabalho burocrático, tinha acabado a formação, eu tive de voltar para o jardim de infância, mas o recomeço é sempre doloroso, porque a gente perde um bocadinho o treino e tive sempre o máximo fora 2 anos. Mas o recomeço, primeiro que a gente engrene, custa um bocadinho, e quanto mais tempo deixamos ficar, mais tempo deve custar. Era só uma parte. Sim, não digo que não. Tive a sorte também das equipas onde me integrei e do envolvimento. Recordo-me que o meu regresso, por exemplo, à escola onde estou efetivo, e é a minha escola atual, que é a Escola de Castelo de Vide, o primeiro ano foi desempenhado em regime de coadjuvação. Facilitou, obviamente, as equipas pedagógicas, as equipas educativas ajudam também a estas situações. Bom, mas ao longo da vida há sempre anos mais fáceis e anos mais difíceis, ao longo da vida profissional. A gente que é de outros lugares que conhece Castelo de Vide vai imaginar que ele, em lugar de ser professor, deve fazer turismo na escola. Castelo de Vide é de turismo, tão lindo. Um turismo judaico, muito assente na tradição judaica daquela vila. Oh, Luís, estou a ver que sempre, eu acho que de vez em quando acontece conosco isto, que vamos precisar outra vez voltarmos a falar contigo, porque mais ou menos nos propusemos 1 hora, eu sei que não vamos cumprir, porque nunca cumprimos e era bom que não cumpríssemos, mas eu queria dar um salto a outras coisas, porque me interessa falar contigo, me interessa falar do PC, eu tinha escrito aqui e pus como pergunta, não sei se irónica ou mal intencionada ou provocadora, a esquerda, queria falar da esquerda no mundo de hoje. Queria falar, eu pus aqui como pergunta, não é uma afirmação, é o fracasso da Internacional Socialista. E por outro lado, a seguir, a pergunta era o sucesso internacional da direita. Não sei como se chama, como se chama isso, a Internacional Neoliberal, ou não sei como se chamará. As pessoas costumam falar como se chama, do fracasso do capital, ou alguma coisa, já está esgotado o sistema capitalista. Para mim, possivelmente está no seu melhor momento. O capitalismo, o sistema neoliberal está no seu melhor momento. Embora o melhor momento do neoliberalismo, para mim, é sempre de uma instabilidade permanente. Ou seja, o neoliberalismo sobrevive em crises, de crise em crise, não é? E procura as crises até. Mas se calhar é outra coisa. Eu gostava de falar contigo sobre qual é a situação da esquerda hoje em Portugal, vamos pensar. Esta coisa eu pus a seguir outra coisa que era na cultura. Não é a cultura erudita, estou a falar da cultura, de forma de ser das pessoas, o comportamento que tem, que há de valores de esquerda, que há no vocabulário. Vínhamos falando agora no carro sobre umas poucas coisas, como diz, uma das coisas que o neoliberalismo vem fazendo sem explicitar muito, que é mudar o vocabulário. Já não é trabalhador e colaborador, já não é capital, é o mercado, já não é não sei o quê, já vai mudando para atenuar, digamos, ou sei lá, apresentar-se com outra coisa. Sobre educação, e na educação há muitas coisas que se têm feito pensando só em resultados desde um ponto de vista econômico, tu sabes isso muito bem, inclusive em quem é que nos faz a agenda, no sentido de quem é que decide o que é que vai ser o problema a trabalhar, também qual é o papel da esquerda nisso, onde estamos. E puse aqui outra coisa que podemos deixar para outra oportunidade, que era Cuba, falar de Cuba, mas não, vamos ter que deixar. Pensava que era da Ucrânia. Também está previsto por aqui, mas pronto. Olha o tempo. Ora bem, sim, então, sim. Excelente pergunta para quando se faz um aviso prévio de que o tempo é pouco. Bom, eu começava por dizer que, a propósito das mudanças de nomenclatura, é sempre preciso mudar alguma coisa para que tudo continue na mesma, não é? Pronto. E, portanto, a verdade é essa: o capitalismo é um sistema
que não é novo, é o sistema de facto antigo em que nós vivemos e que é dominante, e que é caracterizado precisamente pelas suas crises, que foram já identificadas e diagnosticadas por Marx no século XIX, e portanto digamos que nada é novo. Mas depois vão mudando algumas coisas. Os trabalhadores deixam de se chamar trabalhadores, passam a se chamar colaboradores. Bom, até na sua identidade eles são expoliados, porque efetivamente Marx escreveu a classe trabalhadora, o proletariado, são aqueles que nada têm e por isso nada têm a perder e por isso podem ser o motor da transformação do mundo. E portanto, até na sua identidade de trabalhadores, eles são de facto expoliados e apoucados. Chamar colaborador é evidentemente um apoucamento. Agora, digamos que... Desculpa, lá só uma coisa que até agora me arrepia é este assunto de... Como era que se chamava em economia? Que decían estas medidas... olha, quando me lembro digo, um vocabulario que é muito interessante porque as religiões utilizam muito para dizer que é moderado, ponderado... Tolerante? Não. Agora, quando me lembro digo, vamos seguir. Ok, pronto. Digamos que o Partido Comunista tem uma base internacionalista, é certo, na sua identidade. O comunismo como capital, como conceito, como capital, é certo. Mas a verdade é que e no próprio movimento comunista histórico, não é, internacional, houve fases de atualização do pensamento, porque o marxismo não é uma filosofia, uma teoria cristalizada, pelo Sim. contrário, é científica e como tal tem que assentar nas realidades. E em determinada altura começaram a prevalecer as questões nacionais, patrióticas se quisermos, para não confundir com os nacionalismos de direita, mas as questões nacionais que têm a ver com a realidade dos contextos, e deixou de haver a ideia de um modelo exportável de regime socialista, comunista, de esquerda, digamos. Pelo contrário, é nas lutas locais, nas lutas contextualizadas que é possível fazer as transformações. No movimento comunista internacional, nós tivemos teóricos marxistas a teorizar e a defender a exportação da revolução, por exemplo, e não houve, efetivamente, experiências de sucesso a esse nível, como os próprios regimes socialistas, ditos socialistas, que foram implementados a partir do eixo soviético, tiveram, enfim, fortes erros, fortes distorções, que fizeram, por exemplo, com que a União Soviética caísse por dentro. Quem derruba a União Soviética são os dirigentes do PQUS, alguns, não todos. Yeltsin era dirigente do PQUS, e muitos outros que na altura tomaram o poder e acabaram com o próprio PQUS que eles dirigiam. E, portanto, houve, de facto, um conjunto de contradições, mas que em nada reduzem ou diminuem ou desautorizam ou desacreditam, se quiserem, as lutas que são potencialmente transformadoras. As causas, os princípios. As causas, os princípios e as lutas, porque a transformação faz-se pela luta, nada cai do céu, como é evidente, e como nós sabemos. E, portanto, é nas lutas, é na organização das lutas que podem e acontecem as alterações, as mudanças que passam pela mudança da vida das pessoas para melhor, pela melhoria das condições de vida das pessoas e da sua relação em sociedade. E é aí que está o papel do PCP, aliás, dos partidos comunistas, é na organização das lutas. Não dos partidos de esquerda. Tu dizes especificamente partidos comunistas. Não, digo em geral os partidos de esquerda, mas os partidos comunistas enquanto tradicionais vanguardas da classe operária, como Marx na altura classificou na sua obra, o Manifesto do Partido Comunista, não é? A sua obra original.
Mas sim, os partidos de esquerda é enquanto organizadores, mas há partidos de esquerda que não organizam lutas, surfam as lutas, passam por cima delas e aproveitam-se delas nas televisões, e alguns têm muito tempo de antena, que o PCP, por exemplo, não tem. Estamos a falar em Portugal. O que não quer dizer que não sejam válidas também essas opiniões e não contribuam também para as próprias dinâmicas, de mudança. Vou ao capitalismo. O capitalismo, dizias, Pedro, que estava no seu melhor estado de ser. As pessoas dizem isso. Pronto, que estava... Eu não quero acreditar. Ok. Não quero acreditar e só que, porque para mim o capitalismo, esse é o estado normal do capitalismo, viver no fio, não é? E tirar o máximo proveito do que pode. E vai sobrevivendo, porque por diferentes razões. O capitalismo tem um princípio, é onde houver dinheiro, vai sugá-lo. Sim. Pronto, ou seja, é a acumulação da riqueza nas mãos de uns poucos, não é? Os grandes capitalistas. Não são as classes médias, nem pouco mais ou menos. É sugar a riqueza. E onde houver riqueza, eles vão sugá-lo, seja no CTT, seja na TAP, seja na saúde, no Serviço Nacional de Saúde, seja na educação. Onde houver dinheiro, é da natureza do capitalismo ir sugá-lo. Onde é que está a novidade agora? Há uma maior visibilidade e há movimentos de organização da direita que passam por teóricos como Steve Bannon, com influência não só nos Estados Unidos, mas num conjunto de outros países. O Brasil viu-se, por exemplo, e outros. E, portanto, e há esta emergência da extrema-direita que acontece, não é em momentos de vigor do capitalismo, mas é em momentos de crise do capitalismo. O capitalismo está a atravessar, como sempre, são crises cíclicas, e está a atravessar também uma crise. E, portanto, aliás, a guerra da Ucrânia é uma crise no sistema capitalista. Não é? Pronto. Podemos depois aprofundar melhor. Mas é uma crise no sistema capitalista e, portanto, a extrema-direita emerge nestas situações de crise e agora com uma capacidade de organização internacionalista, porque há alguns teóricos, e depois tem uma grande vantagem, que é utilizam a riqueza concentrada para os seus próprios objetivos. E nós vemos quem financia estes movimentos de extrema-direita. Em Portugal, quem financia o Chega, por exemplo, são grandes capitalistas. E, portanto, estamos nesta encruzilhada, que é uma encruzilhada de luta muito complexa, muito perigosa. A história dá-nos exemplos, de facto, desse perigo. Mas pronto, é assim, é da luta e da dialética entre exploradores e explorados que as coisas já evoluem e mudam. Sim, eu tenho uma pergunta por aí, não sei exatamente em que momento, é sobre a necessidade de sair à rua, não é? Tu falas permanentemente de luta. Eu tenho tido discussões com os colegas brasileiros sobre isto, por que temos que sair à rua? Sair à rua é um conceito pré-medieval. É um conceito Pré-medieval. Isso se fazia antes do medioevo. Aquelas coisas que eu estudava na história, que era de os trabalhadores, os agricultores se juntavam e tinha que sair à rua porque o rei tirava todo o imposto e saía à rua. Digo, depois, tantos anos passados, milênios se calhar, e estamos neste estado da democracia para reclamar coisas, ter que sair à rua. Não é por ser mais fino ou não mais fino, não é isso. É ainda essa estratégia que é a única maneira de avançar. E isso vimos aqui em Portugal, viu-se em várias coisas. Possivelmente o 25 de abril não foi assim necessariamente, mas houve outras pequenas coisas que tiveram sucesso por sair à rua. Lembram-se da ponte 25 de abril, quando estava Cavaco? Sei lá, e outras coisas. Eu lembro-me que coincidiu que eu tinha que vir a Lisboa. Sí. Y en otros momentos, lembro-me cuando estaba Passos Coelho, había grandes movilizaciones, mas él ya tenía aprendido que si ignoraba, pasaba y sobrevivía, ¿no? Que también es una estrategia. Mas eu gostava que falasse un bocado sobre este asunto da luta, sobre este asunto de sair à rua. Sair à rua para o carnaval não é a mesma coisa que sair à rua. Bom, as lutas, não há luta nenhuma que se ganhe no sofá.
Nenhuma. Mesmo que seja com o computador à frente e a debitar texto nas redes sociais. Não se ganham lutas assim. As lutas ganham-se com a mobilização das pessoas e com a coragem de dar a cara pelas causas e na sua defesa e na reivindicação. É assim, não há outra Por forma. enquanto, porque temos um sistema imperfeito de democracia. Não. Digamos que esta é a parte fundamental do sistema democrático, que é a possibilidade da participação, que é um Sim, direito. mas Que é um por direito, enquanto, porque que é um se direito. podía pensar en otras formas que sean más efectivas, que no necesariamente se socorra. Este é como uma Mas quais? válvula de escape, não sei, inventar, pensar. Não, é que não é por acaso que a primeira coisa que as ditaduras fazem é cortar Sim, o direito de sim, manifestação. sim. Porque sabem qual é o impacto que a E não só, manifestação depois tem. pôr a polícia a bater sem mais nem para quê, que acontece em várias situações. Isso acontece, não é preciso estar em E não é ditadura. preciso pôr Não é preciso estar em ditadura. nem a ditadura, nem pôr nenhum tipo de medidas extraordinárias. Pronto, e portanto, mesmo em ditadura, as pessoas saíram à rua. As pessoas conseguiram vitórias sociais importantes em Portugal, saindo à rua e fazendo lutas. Aqui no Alentejo, a questão das jornas, das praças de jornas, a questão do horário de trabalho, as questões da diferença entre o trabalho da mulher e o trabalho do homem, o trabalho de sol a sol, tanto para uns como para outros, mas remunerado de forma diferente. E, portanto, as pessoas sempre saíram à rua, sempre se manifestaram na defesa daquilo que entendiam que era fundamental, que era um seu direito e na sua reivindicação. E foi o 25 de Abril, acontece como acontece, porque as pessoas saem à rua. O 25 de Abril nasceu como um golpe de Estado, uma questão corporativa militar, não é? Em torno da guerra colonial, mas ganhou a dimensão que ganhou com as suas consequências sociais, porque as pessoas saíram à rua, as pessoas ocuparam o terreiro do Paço, foram as pessoas que se dirigiram à sede da PIDE, não foram os militares sequer, no primeiro momento, que se dirigiram às prisões políticas pela libertação dos presos políticos. E é assim, quando a rua adormece, os direitos adormecem também, a verdade é essa, e portanto é preciso que as pessoas se mobilizem e consigam de facto construir a sua E não só para conseguir, mas para a mudança. manter direitos. Não só Muitas para conseguir, vezes. mas para manter. E é tão bonito. Terá o seu lado romântico, mas não é esse o essencial. Não, O essencial mas dá cá um nervoso, uma força adrenalina. ao mesmo. Dá. Sim, mas a verdade é que não há outra forma. E eu Por enquanto. Eu sempre penso que é por enquanto, que é a imperfeição da democracia. E eu há pouco, quando há uma teoria que enquanto há Estado, há ditadura, mesmo na democracia, não é? Enquanto há? Enquanto há Estado, há ditadura, não é? E não é propriamente anarquista, mas... Sim. Bom, mas passando à frente, a verdade é que quando eu há pouco fazia diferença entre partidos de esquerda, naqueles que ficam no sofá e nas redes e têm acesso à televisão, e os outros que não têm acesso à televisão, e a única forma de se fazerem ouvir é mobilizando as lutas, mesmo que não seja com as bandeiras partidárias, mas em torno das causas dos direitos, da habitação, contra o racismo, enfim, as grandes causas mobilizadoras, a educação, enfim, tudo aquilo que temos visto agora na movimentação dos professores, e efetivamente há os que organizam as lutas, e portanto essa é uma diferença fundamental dentro da esquerda e que não é de menos, da minha perspectiva. Sim, fica para continuar. Porque não? Isso agora levava-nos para muito longe. Por exemplo, houve uma deslocação desta luta dos professores, penso eu, com o aparecimento do STOP, talvez tenha havido uma deslocação. Não vejo assim. Não vejo assim. Não vejo assim. O STOP foi mais um sindicato que apareceu, dos muitos que já existem na docência, como nós sabemos. Também falou-se de 25 de Abril, logo no pós-25 de Abril, houve a lei da unicidade sindical que permitiu que os sindicatos pudessem aparecer.
enfim, em várias expressões. Já havia os sindicatos de professores licenciados, os sindicatos de professores do primeiro ciclo, os dos licenciados pelos politécnicos, e agora apareceu o STOP, mas digamos que o STOP, enfim, aquilo que tem feito, muitas vezes, sendo legítima a luta, e não ponho em causa e não critico por aí, mas o facto de às vezes querer dar uma ideia de não ser uma luta orgânica, que não deixa de ser, tem às vezes prejudicado o próprio desenvolvimento da luta. Por exemplo, quando foi o STOP que provocou a fixação de serviços mínimos que hoje estão a afetar a realização de qualquer luta nas escolas, nomeadamente através do recurso à greve. E digamos que isso não é bom. Poderiam ter tido algum cuidado para evitar isso na forma de organização das lutas que propuseram, mas enfim, propuseram-nos, e aquilo que importa é que haja mobilização, movimentação e sobretudo que não se fale muito para que depois fique tudo na mesma, ou seja, que estas lutas tenham consequência, porque esse é o objetivo de qualquer luta, não é a greve pela greve, não é a manifestação pela manifestação, mas é para que haja de facto resultados, avanços. E muitas vezes é para resistir, como o Pedro dizia, muitas vezes é para evitar que as coisas fiquem pior do que aquilo que estavam. Podemos saltar de tema por causa do tempo, que esta senhora não está a controlar. Acho que começamos 5h25. 5h25 começamos, temos tempo ainda. Queria falar um bocadinho de Ucrânia. Qual é a posição do PCP relativamente à Ucrânia? Bom, digamos que o PCP, na minha perspectiva, não é? Enquanto militante de base, não foi feliz na forma como reagiu à invasão da Rússia, à invasão da Ucrânia pela Rússia. Não foi feliz porquê? Porque, não tendo acordado para o problema no dia 24 de fevereiro do ano passado, ou seja, quando há a invasão, conhecendo os antecedentes enfim, e o drama que o povo ucraniano já na altura vivia já de forma prolongada desde 2014, uma situação de guerra, uma guerra interna, toma uma posição pública em forma de tese. Em forma de? De tese. Ou seja, faz uma análise global da questão e não diz claramente que, conhecendo o problema e denunciando nessa posição que toma, mas não diz claramente que não é a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa que vai resolver o problema que existia à montante. Faz uma tese. Está lá, quando fala na Carta de Helsínquia, enfim, está lá, mas está escrito de uma forma que quem está unicamente focado naquele acontecimento da invasão, do ato da invasão, não permite passar a mensagem. Não permite passar a mensagem. E a verdade é que, durante todo esse tempo em que muito se falou do PCP e da posição do PCP em relação à guerra da Ucrânia, quase nunca houve dirigentes do PCP a explicarem a sua própria posição, ou seja, falava sobre e com um objetivo pejorativo e de apocamento e de distorção, de facto, daquela que era a posição, porque nunca o PCP poderia ser, mas nunca de maneira nenhuma poderia ser acusado de putinista, porque se houve alguém... Pois, isso me pareceu puxado dos cabelos, não é? Completamente descabido, sim. Porque se houve alguém que ao longo dos anos, muito antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, esteve contra Putin, foi o PCP, quando as grandes figuras de Estado, desde Cavaco Silva, Durão Barroso, reuniam com Putin e tratavam-no como seu par. Quando havia efetivamente uma aproximação da Federação Russa pós-soviética à União Europeia, houve efetivamente essa aproximação objetiva e que foi contrariada por cá e pelos Estados Unidos, porque perdia mercado. E nós estamos a falar do tal sistema capitalista que, onde há dinheiro, querem sugar e querem dominar e controlar. E os Estados Unidos nunca permitiriam que um mercado como a União Europeia
passasse a preferir um outro país capitalista, que é a Rússia atual, a Federação Russa atual, não é socialista, muito menos comunista, é capitalista, em vez de preferir o seu mercado, seja no gás, seja, enfim, nas várias relações comerciais. E, portanto, o PCP, que sempre foi o partido político que denunciou e condenou o regime de Putin, não é? O regime russo pós-soviético, foi aquele que de repente ficou colado como se fosse putinista, que não foi. Porquê? Isto teve a ver com alguma infelicidade na forma de se expressar naquela altura. As primeiras posições públicas que foram conhecidas, que volto a dizer, foram redigidas sob a forma de tese, fazendo uma abordagem global ao problema que vinha desde 2014, que vinha desde a altura em que, da Praça Maidan, que nós sabemos que foi fortemente instrumentalizada já na altura pelos Estados Unidos. 2014. 2014. Sim. 2014. Foi o que eu disse? Não. Não, digo eu para me situar. 8 anos antes, 2014. E mais, quando, por exemplo, o presidente da Ucrânia, quando o primeiro governo pós-Maidan foi constituído pela subsecretária de Estado, Victoria Nuland, inclusivamente com não-ucranianos colocados nesse governo, portanto, e definidos pelos Estados Unidos, nem foi a União Europeia. Posteriormente, o presidente Poroshenko, tem declarações, enfim, que se conseguem ainda recuperar, apesar de alguma censura que, entretanto, apareceu, sobre as crianças ucranianas do Donbass, mas russófonas, que não iriam crescer, iriam passar a infância nas catacumbas, porque efetivamente havia guerra em toda a região do Donbass. E quando o Zelensky ganha eleições com a promessa da pacificação e com os célebres tratados de Minsk, que permitiam efetivamente o respeito pelas aqueles povos russos-falantes, principalmente. Exatamente. Ou falantes, russos-falantes. Exatamente. E, portanto, percebeu-se depois que os tratados de Minsk foram letra morta, não é? Era basicamente para atrasar, já na altura, enfim, uma reação mais musculada da parte de Moscovo, que acabou por acontecer agora. Bom, e a verdade é que não é essa reação musculada que resolve o problema. E nunca o PCP considerou que fosse a solução para o problema. Mas, ao fazer uma interpretação global, não é, da situação, atribuindo outros responsáveis também à situação de conflito que aconteceu na Ucrânia, à semelhança, por exemplo, do Papa. O Papa disse... O Papa teve uma expressão que disse: a NATO foi ladrar à fronteira da Rússia. E nunca mais voltei a ver essa coisa, nem no YouTube, nem... Pronto, mas o Papa disse-o, não é? Pronto, argentino. Mas ninguém acusou... Argentino, exato. Ninguém acusou o Papa de putinista, apesar de algumas vozes baixinhas terem dito, é o Papa comunista. Eu estava a esperar que referisse isso. Deixa-me que te diga, o teu discurso, estou pensando no tipo de gente que nos ouve, se calhar, ou está muito informada, porque tu falaste de muitas obviedades para a tua cabeça, não é? Pois, se calhar também falei um bocado como uma tese, não é? Mas não. Algumas coisas que se calhar precisam de explicitação, noutro momento não podemos dar. O que era tratado de Minsk, o que era essas coisas não, assim. Não, ao Google. Então é porque ele diz que vayam a ver a changa, que era a changa no Google. Não, mas basicamente o que eu queria dizer é que a situação é de facto complexa, é muito complexa, é uma situação antiga, vem desde 2014 com guerra. Ou antes, porque 2014 foi o culminar de um processo também. Sim, mas antes havia umas eleições democráticas, um presidente eleito que foi deposto, não é? Sim, pronto. Sim. Por ser considerado pró-russo, 2014, e depois espoleta a situação de guerra civil dentro da Ucrânia. E quando acontece a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, há de facto já um acumular de muita gravidade e de muitas mortes. Muitas mortes numa situação de guerra. E, portanto, veio resolver a invasão russa, veio resolver o problema? Não. Na minha perspectiva e na perspectiva do PCP, veio agravar. Sim. Mas há outros implicados. Logo a seguir à invasão, há negociações
que apontam para uma solução de paz possível e que é imediatamente torpedeada pelo Boris Johnson, que era na altura primeiro-ministro britânico. Isso é uma das coisas que a mim me surpreendeu muitíssimo. E pelo Biden. Eu lembro, tenho na minha cabeça, porque já vivia nessa altura, as negociações que havia do Vietnã. Ou seja, todo conflito, por mais cruel ou exagerado que seja, sempre tem possibilidade se alguém se ocupa de procurar negociações de paz. Lembro-me das Malvinas na Argentina, por exemplo, que também havia grupos interessados. E aqui, quando tu dices torpedearam todos os processos que pretendiam encontrar caminhos para a paz. Sim. E não eram pró-russos, nem eram pró-ucranianos. Queriam que isto se parasse e se sentasse a discutir. Não é? Claro. O que se pregou nas democracias é temos que resolver negociando. Mas essa questão do que dizia o Papa não voltei a encontrar, não foi divulgada mais. Só encontrei por aí uma vez, não sei se foi no Twitter, não sei onde, que a NATO já vinha ladrando. Isto já vem dos acordos que fizeram na Segunda Guerra Mundial, quando também se dividiram o mundo ao estilo de Tordesilhas, não é? Aqui com os espanhóis e os portugueses. Já nessa altura a NATO se comprometia a não ter bases que fizessem limite com Rússia, não é? Eu lembro-me, já era vivo e tinha meu irmão que era militar nessa altura, em 1962, tinha 9 anos, e lembro-me dos mísseis que havia em Cuba, porque eram mísseis russos que eram uma ameaça para os americanos. E aí quase também, até que os russos tiveram que tirar os seus mísseis, não é? E neste caso, neste momento agora, com a adesão da Finlândia, não sei quantos miles de quilômetros está a cercar, não é? A Rússia. Não é? Nem a favor de Rússia, nem a favor da Ucrânia. Para mim, não é. Eu acho que tem que haver caminhos de encontrar processo de paz que existe, que pode ser, não é? E que não é trabalhado. Não me lembro, só li esta coisa da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos meteram a todos os japoneses que havia em Estados Unidos, meteram em campos de concentração, não é? Porque os japoneses eram perigo, porque estavam em guerra. Agora, por exemplo, isto de combater os atletas russos, as canções russas, eu via muitos, se calhar podcasts ou, sei lá, programas de YouTube russos que falavam espanhol. E que acabaram com isso também, uma coisa insólita. Esta região do mundo que sempre está a encher a boca com este assunto da democracia, da participação, da expressão livre, de pronto acabou por cortar. Com argumentos, se calhar, ao inimigo, até a última que combatê-lo, não é? E não se conversa disso, não se discute, não há espaço a isso, não ouço ninguém. Como não ouço que alguém fale outra vez sobre estas declarações do Papa. Olha, aqui a nossa democracia, eu acho que a conversa está muito, muito boa, mas se calhar precisávamos de vir cá outra vez. Então, jantar. É verdade. Para continuarmos a conversa, porque há muito, muito mais para dizer, mas não sei se os nossos ouvintes vão aguentar. Não sei. Aquela gente que está interessada fica, mas vamos ir diminuindo. Os temas que me falta falar, eu queria que me falassem em alguma outra oportunidade, sobre a mudança do espírito de solidariedade dos europeus. Eu lembro-me quando, não agora, falemos em outro momento, mas sempre, eu lembro-me saber e conhecer todo o que os suecos, especialmente os países nórdicos, acolheram a perseguidos das ditaduras latino-americanas na altura. Quando eu vim à Europa em 1985, encontrei chilenos, por exemplo, muitíssimo, que ainda estavam refugiados nos países do norte, que depois vieram mais para o sul, por causa do frio, por causa da língua, por causa da cultura, essas coisas, e que eram acolhidos muito bem, não é? E eu, quando vejo estes barcos que se afundam, quando vejo, lembro-me do caso da Grécia, quando entrou naquela crise econômica, que os países europeus olharam para ele como um cão com sarna, não é? Esses momentos de onde começou, para mim, ou foi diminuindo, foi crescendo anti-solidariedade dos países europeus, não é? Mas falamos isso em outra oportunidade, porque há várias coisas. Era bem interessante, sim. Mas de facto os refugiados, o drama dos refugiados hoje
é um drama muito complicado e que tem a ver com a natureza do sistema. Portanto, Sim, tem a ver muito com a economia, a forma de organizar. Nós temos, por exemplo, dados que foram divulgados muito recentemente no nosso país que, efetivamente, os imigrantes que estão em Portugal, vindos dos vários países, têm neste momento um contributo absolutamente decisivo para a sustentabilidade da segurança social. Sim. E a verdade é que não é isso que passa, não é essa a ideia. Não. A direita gosta muito de bater nisso, de que vem gente a tirar empregos, não sei o quê. E quando é exatamente o contrário. Sim. Outra coisa que eu gostava de falar contigo mais era o papel de hoje dos americanos, ou de USA, ou de Estados Unidos, como império hoje. Mas deixa, não falemos. Não dá. E outra coisa, uma coisa que tenho vivido muito isso. Que pena. Outra coisa que gostava de falar contigo era no sé cómo si se ouvia gritar aquí, posiblemente en Portugal no, mas en moitos países contra a política, contra os políticos. E o grito na Argentina en 2001, 2002, 2003, por aí, cando houve unha crise terrible económica, era que se vayan todos, que van embora todos, ¿no? Todos os políticos, vamos buscar outra coisa. E eu continuo a pensar, que alternativa temos aos políticos? Quais as alternativas? Militares? Posiblemente único. Porque vamos a ir aos médicos, vamos a ir aos profesores, não estão organizados para gerir um país, não é? Se calhar o que mais estão organizados, não estão organizados, mas o que podem pegar são os militares. O que eu acho é que há que trabalhar muito na escola também, e não só, para fazermos outro tipo de políticos, para exigirmos outro tipo de políticos e de políticas, não é? Eu acho que estamos a partir de uma premissa que não é rigorosa. Menos mal que não vamos conversar. Não vamos? Diz lá. Não, é que o problema é que, na minha perspectiva, não há políticos no sentido da profissão, ou seja, profissionais. Pois, quer dizer, pôr os políticos como uma carreira, uma profissão similar aos militares, ou aos professores, ou aos médicos, ou ao que for, é um erro, porque todos esses devem também ser políticos. Fazer política é o viver em polis, em comunidade e intervir. E o desempenho de cargos políticos devia ser uma situação efêmera. Sim, devia ser. Transitória. E o problema hoje, e por isso eu sublinho isto, que é muito importante, o problema hoje é que se vê a política como uma carreira. Há jovens nas escolas que dizem, isto é verdade, parece que não, parece que os políticos... Vou meter-me em política. O que é que tu queres ser profissionalmente? Sim. Queres ser político. Sim. E, portanto, depois já não interessa qual é o partido ou a ideologia, não, é uma carreira, é uma forma de vida associada a uma situação de predominância social. Hoje vinham falando disso no carro, justamente muitos... Isso é absolutamente tenebroso e isso distorce efetivamente aquilo que é a essência da ação política. É tenebroso, mas existe. Que é a intervenção desinteressada, ou melhor, interessada no bem comum. Devia ser essa a essência do serviço. Estou-me a lembrar da entrada nas juventudes partidárias como plataforma para uma futura carreira política. Sim. Muitas vezes acontece isso, exatamente, e andam a escolher e até estão um tempo numa e depois passam para outra. Nas associações de estudantes. Olha o nosso José Sócrates. Deixa-me lá dizer uma coisa. Partidária saltou para outra. E viu-se o político que foi e o governante que foi. Quando eu estava a falar, estava pensando muito na leitura que faz a população, não é? Eu lembro-me quando ganhou Bolsonaro, mesmo essa noite que ganhou, estava a RTP pelas ruas e uma das pessoas disse por que votou em Bolsonaro e ele disse, eu votei porque ele não é político. Um senhor que esteve 28 anos como deputado. Pronto. E eu voto porque ele não é político. Não é que não é como os outros políticos, que até era engolível, não é? Não, porque ele não é político. E eu, por isso é que levanto esta questão, não é? Por isso é que levanto esta questão de... ¿Y cuál es el argumento después? Que eso aconteció en Argentina. No había ni un confiável. Então que se vayan todos, que vão embora todos, não é? É assim, a pessoa deve fazer ação política, pode fazer ação política toda a sua vida. O desempenho de cargos pode ser mais ou menos duradouro, mas tem que ter sempre o espírito do serviço e, sobretudo,
a essência de ser efêmero, de ser um desempenho efêmero, o desempenho de cargos. Agora, o que é que acontece hoje? O que é que acontece em hoje? Portugal, o filme é aquele, ou não sei, em outros países, aquele filme Sozinho em Casa, em outros chama Mi Querido Angelito, meu querido anjinho, meu querido anjinho. Não, mas essa... Eu gosto dessa ideia desse político. E eu gostava de fazer coisas em construir nessa linha. Mas eu já não sou anjinho, aliás, eu comecei por apontar daqueles que eu considero dos maiores problemas, que é a juventude associar a política a uma profissão, a uma carreira estava a brincar, de predominância. Estava a brincar, mas eu acho que a política sempre é utopia. Sempre é utopia, porque senão não avançamos nada. Eu lembro-me da minha amiga Rosalina, no Movimento Escola Moderna, quando ela dizia: esto es una utopía, por eso que estamos trabajando permanentemente, sabemos que no vamos a conseguir, mas estamos nessa linha, vamos nessa linha, não é? Que sabemos qual é essa linha, ou qual é essa meta, qual é o horizonte. Amigos, isto também é uma utopia muito grande. Eu acho que a gente vai ter mesmo de parar. Não, então, o último era ele escolher. Nós temos uma secção última que se chama Calzón Quitado. Em espanhol é a cuecas tiradas ou alguma coisa parecida. Mas fica assim, não é preciso tirar a roupa nada. Era escolher uma destas perguntas e comentar e dizer qual é a pergunta. 10 perguntas? Não, escolhe uma, duas ou três. Ou uma. Não, duas ou três também, não há mal. Mas já viste a hora? Já sei, não interessa. A gente vem cá jantar com ele. Ele tem muitas coisas para esconder, por isso está a procurar que ele seja mais inocente. Vou responder logo à primeira. Quando e como foi a última vez que te embedaste? Foi agora mesmo, a esta mesa, com esta caneca opaca, cujo conteúdo não se vê e, sobretudo, com o poder mágico das palavras que trocámos, intermeadas por gargalhadas. Um brinde. Olha, eu gostei, adorei. Eu acho que nosso público, se se implica nisto, também vai estar interessado nesta conversa. Espero que estas coisas fiquem bem gravadas. Eu gravei aqui no telefone também. E meu filho vai pedir. O que posso ameaçar como filho, quando não quer trabalhar isto, é tirar a herança. Deixar, ou seja, pôr uma cláusula que diga: não, para o filho é só para as netas, não é? Não, mas ele depois tem safo muitas coisas. Outro dia também andamos com problema e há uns que vêm a dois aí que estão um pouco... 100 euros. É do meu filho, acho que é mesmo então, meio safada. Queres tu dizer um beijinho para todos e vamos embora? Então, um beijinho. Gostamos muito de conhecer o Luís. Não sei se o último queria dizer alguma coisa de último, Luís, para não cortarmos assim tão bruscamente. Não, é só desejar uma boa Páscoa a todos aqueles que nos acompanham. Eu não sei exatamente o dia em que este podcast vai ser divulgado, vai para lá. Eu queria que fosse na próxima quarta, se tiver tempo. Muito bem. Pronto, é desejar... E se estiver bem isto. E desejar que não desistam dos sonhos, nem, sobretudo, não deixem de acreditar na capacidade de mudança da sociedade através da nossa ação. E quando temos que sair à rua, vamos para a rua. Não há outra forma. Não há outra forma. Tá bom. Muitíssimo obrigado, Luís. Fiquei felicíssimo de voltar aqui e pronto. Espero que se repita porque ficaram muitas coisas por falar. Mas não é na Páscoa. Com aqueles gajos a comerem viva.